Deus é bom demais, mais um dia começando. O meu nome é Hugo Jordão e o tema do devocional de hoje é Sem submissão, zero autoridade. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 9, está escrito: O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por muito tempo, pessoal, eu fazia a seguinte pergunta: ora, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que então ele colocou uma árvore proibida lá, para que Adão e Eva não pudessem tocar? E até que no ano de 2016, 10 anos atrás, eu li um livro chamado Autoridade Espiritual. O autor dele é o Humberto Júnior. E lendo esse livro eu compreendi o motivo pelo qual Deus tinha colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden. E meu irmão, é tremendo, é revelador. Eu recomendo para você a leitura. Mas vamos lá. O homem foi criado e recebeu a seguinte instrução de Deus. Abre aspas aqui, eu vou ler Gênesis capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha só que interessante, o homem recebeu a ordem de lavrar e guardar. E se você lavra alguma coisa ou guarda alguma coisa, você precisa concordar comigo que então você tem autoridade sobre essas coisas, não é mesmo? Perceba então que Deus deu ao homem a autoridade sobre todas as coisas que foram criadas. Até o nome dos animais, por exemplo, foram dados pelo próprio homem. Adão foi quem nomeou os animais. E se o texto terminasse aqui, onde eu acabei de ler, o homem então seria livre e autônomo para fazer aquilo que ele quisesse, já que não existia qualquer lei ou regra que o impedisse de fazer alguma coisa. Em outras palavras, o homem seria exatamente como Deus. Só que, continuando a leitura, a gente vai encontrar o seguinte, abre aspas, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Fecha aspas. Olha só o que Deus acaba de fazer. Ele acaba de deixar bem claro para o homem que, apesar de ele ter recebido a autoridade sobre todas as coisas criadas, era o próprio Deus quem tinha a autoridade sobre ele. Deus está indicando que, para que o homem permanecesse com autoridade sobre toda a criação, era necessário então que o homem fosse submisso à autoridade de Deus. E meu querido, existe um princípio de autoridade e submissão que é espiritual e líquido e certo. Não tem como você discordar disso. A autoridade conferida a alguém, ela vai depender sempre, absolutamente, necessariamente, da submissão a uma autoridade superior. A única pessoa que não se submete a qualquer outra autoridade é o próprio Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o grande Eu Sou. E Adão e Eva então pecaram quando se rebelaram contra a autoridade de Deus. Quando eles comeram do fruto, eles não foram submissos à autoridade que Deus havia imposto a eles. Eles quiseram ser como Deus. Eles vacilaram, eles entregaram a autoridade que a eles foi conferido à própria serpente, que era a figura representativa do diabo naquele momento. E interessante é que, conforme as escrituras dizem, foi exatamente a mesma coisa que o diabo fez antes de ser expulso do céu. Ele quis ser como Deus. Vamos orar? Meu Deus, eu faço essa oração em nome do teu filho Jesus, Pai. Eu te agradeço porque quando o Senhor olha para mim, o Senhor vê Jesus morrendo no meu lugar. E ele é o motivo de eu não ser consumido. Me perdoa, Senhor, pela minha rebelião contra ti, por todas as vezes que eu não fui submisso às autoridades que estão sobre a minha vida. Me perdoa, Pai. Me ajuda a compreender que toda autoridade conferida a um homem, na verdade, vem do Senhor. E por isso não pode nem deve ser desrespeitada, Pai. Me ajuda a ser alguém submisso às autoridades. Que eu entenda, Pai,
que eu não tenho que me submeter a homens, mas sim à autoridade da qual pessoas estão revestidas. Ah, Deus, eu oro em teu nome, em nome de Jesus. Amém. O desafio do dia de hoje é: eu quero que hoje você combata a insubmissão aos princípios de Deus na sua vida. Não aceita isso aí como algo normal, não. Por exemplo, continuar usando a mentira no dia a dia, mesmo sabendo que a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Seja então hoje submisso aos princípios de Deus. Compartilhe esse devocional com quem você ama e me siga no Instagram, Hugo Jordão, e Deus é Bom Devocional. E não se esqueça jamais que Deus é bom.